A saúde pública do Amapá volta ao centro do debate. Entre denúncias, estrutura sucateada, servidores sem reconhecimento e salários atrasados, a população continua sofrendo com a falta de atendimento. Não perca, nesta sexta-feira, 13 de março, às 21 horas, em todas as redes sociais, acontece a primeira edição dos debates populares. Com o tema: A saúde do Amapá continua na UTI. Até quando? O encontro propõe discutir causas, consequências e caminhos reais para enfrentar a crise que atinge o sistema há anos. O convidado especial é o ex-deputado federal Marcos Reategui, autor da proposta do Hospital Universitário, que fará uma análise do cenário e apontará soluções possíveis. Enquanto isso, a realidade segue dura. Um hospital universitário ainda sem funcionar plenamente e corredores superlotados no hospital de emergência, com famílias recorrendo à rede privada para conseguir atendimento. O Fórum Digital, Debates Populares, nasce para dar voz à comunidade e colocar os temas mais sensíveis do Estado para serem passados a limpo, sem filtro. O debate da saúde terá a apresentação de Adriana Garcia e Dantas Filho, realização do portal RDA News. Gestão Pública Brasil, Radar da Amazônia e parceiros. Não deixe de participar. A hora da verdade está chegando. Olá, como vai? Tudo bem? Saudação aos que têm coragem. Eu confesso que estava muito ansioso por esse momento de exercer como cidadão o jornalismo cívico, aquele que forma e informa a opinião pública. Hoje é a primeira experiência nesse sentido, mas há um ditado árabe que diz mais ou menos assim: o primeiro passo de uma jornada é meio caminho andado. Então a gente venceu a inércia, as dificuldades inerentes a fazer esse tipo de produção numa região como a nossa, mas aqui estamos, ao lado de pessoas muito especiais que eu quero apresentar a vocês nesse espaço, embora já sejam muito conhecidas da comunidade. Ao meu lado, a jornalista profissional há 25 anos se dedicando à boa informação, Adriana Garcia. Boa noite, Dantas. É um prazer estar com você e eu creio que esse programa, ele é um anseio da sociedade. Ela nem sabe disso, mas ela vai saber o quanto é necessário esse tipo de programa realmente para que elas possam refletir, não apenas absorver informações, mas reagir a elas, saber refletir a respeito delas e o que fazer. Isso é muito bom, esse jornalismo de resoluções, de soluções vindas da sociedade. Nós não temos aqui a intenção de resolver todos os problemas do mundo, absolutamente, mas temos o dever de darmos a nossa contribuição, por menor que seja, para melhorar o mundo em que vivemos. E está aqui alguém que vem trabalhando no sentido de melhorar a vida das pessoas, como cidadão, como bancário, como profissional, como servidor público federal e também com uma passagem como deputado federal entre os anos de 2014 e 2018. 2015 e 2018, doutor Marcos Reategui, nosso convidado. Quero cumprimentar Dantas, Adriana, a população, o povo que está nos assistindo. É uma grande satisfação estar aqui e ajudar a entregar para a população as informações que são essenciais para uma boa convivência em sociedade. Doutor Marcos, conte um pouquinho da sua história, da sua trajetória entre São Paulo, Brasília, o interior de São Paulo, lá na nossa Campinas, e na maior parte da sua vida profissional aqui no Amapá. Eu vou resumir dizendo que, assim como a grande maioria dos amapaenses, eu nasci numa família humilde e tive que trabalhar desde cedo, inclusive comecei a trabalhar com 10, 12 anos, e já aos 18 consegui ser aprovado com muito esforço em alguns concursos públicos. Tive o primeiro trabalho na usina hidroelétrica do Coraci Nunes, mais conhecida como Paredão. Fui operador de usina lá. Logo na sequência, fui funcionário do Banco do Brasil, passando por todos os cargos, desde o mais humilde até a administração. E já no final de
de 96, concluindo o curso de Direito. Do século passado. Século passado. Eu estive no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá durante 4 anos como assessor jurídico e na saída de lá, em 99, fui para Campinas, a sua amada Campinas. Hoje minha amada Macapá, né? Campinas, sem dúvida, né? É uma cidade maravilhosa, inclusive a Grande Campinas é uma coisa imensa e uma cidade boa, muito boa para se viver. Tive bons momentos lá, cursei especialização em Direito Processual Civil na PUC e tive tristezas também no momento em que eu vi, por exemplo, o Toninho do PT, prefeito, ser assassinado numa rotatória em Campinas. O senhor sabe que Campinas é um lugar tradicional de muitas figuras importantes, né? Entre as quais o senhor, mas até mesmo o ex-presidente Jair Bolsonaro cursou a SpaceX, né? Que é a escola de cadetes do Exército Brasileiro, uma das instituições militares mais antigas e especializadas das Forças Armadas. Sim, e tem uma característica que era... Vai falar que a escola é cor-de-rosa. É cor-de-rosa. Agora você sabe por quê? Não. A cor, durante conflitos, né, no início do século passado e até o meio dele, era cor-de-rosa porque é assim que eram pintados os hospitais. E em caso de uma agressão externa, os hospitais seriam poupados. E ali, no caso, só a cor, porque abrigava já uma unidade militar. É interessante saber disso. Por todo o período que eu estive em Campinas, a gente sempre brincava. Era Campinas e Pelotas. Tinha até uma piada sobre isso que não dá para eu contar aqui. Mas não é conveniente. Não é né? conveniente. Vai me ofender. Mas, enfim, eu retornei de Campinas em 2003, quando eu assumi aqui a Procuradoria-Geral do Estado. Fiquei na Procuradoria-Geral do Estado de 2003 a 2009. Tive a oportunidade de aprender muita coisa, de conviver com as mazelas do Estado do Amapá, dentre elas a saúde. E em 2009, quando concluí o trabalho à frente da Procuradoria, já tinham assumido os procuradores concursados. Eu fui tomar posse na Polícia Federal no concurso de 2001. Então, a partir de 2009, eu passo a trabalhar na Polícia Federal. E retornei ao Amapá em 2013, fevereiro, se eu não estou enganado, de 2013. E já em 2014, sou eleito. De 2015 a 2019, exerço o cargo de deputado federal pelo Amapá no Congresso Nacional. Certamente com muita honra, né? E muitos votos. Muita honra, muitos votos e um grande trabalho. Não tenha dúvida. É parte desse trabalho o objetivo dessa sua presença aqui, para a qual o senhor foi convidado. Adriana e a senhora... tem uma história de vida fantástica que cabe num livro de muitas páginas, muitas histórias, lutas e vitórias. Por isso eu já escrevi 5 livros, né? E ainda falta coisa para registrar. Bom, eu estou no Amapá já há 26 anos agora. Cheguei em 2000, então eu conheço um pouquinho desse lugar. Mas eu nasci em Minas, me criei no Maranhão. Então, culturalmente, eu sou maranhense e estou aqui esse tempo. Cheguei com minha filha de 1 ano aqui e ela não quer ir embora. E a outra nasceu aqui e também não quer ir embora. E eu estou aqui exercendo meu jornalismo para que esse lugar dê certo. Quero deixar minha contribuição para que esse lugar dê certo, porque quando eu não estiver mais aqui, os meus netos estarão. E é por eles que a gente luta. Coisa linda. O Amapá é feito de muitas gentes, né?
de muitos povos, da mistura, da miscigenação, do caboclo, do ribeirinho, dos povos originários e também daqueles que para cá vieram. Não é à toa que muita coisa chama Fortaleza por causa da Fortaleza, mas por causa também da capital do Ceará. Tem muita ligação com o Nordeste e com outras partes do Brasil. E é essa mistura, esse cimento social que contribui para que esse Estado seja tão singular, tão especial. Ano de 2026 tem eleição. É a hora da gente determinar os rumos que queremos para nós, nossas famílias, nossos amigos e para a grande família que é a sociedade. E um dos temas que mais chamam a atenção e é recorrente no Amapá é a sua saúde pública. Nós não vamos aqui fazermos jornalismo panfletário, de exploração de um problema muito sério que afeta a todos nós, mas vamos tratar com realismo a partir dessa pequena demonstração, esse pequeno material colhido por nós, daquilo que é a síntese do caos que a população do Amapá vive há muitos anos, há muito tempo, a perder de vista nesse setor, entre outros. Vamos acompanhar. No Amapá, a saúde pública deixou de ser um direito garantido pela Constituição e passou a ser uma espera. Uma espera por leitos, por atendimento, por dignidade. Desde 2020, passando pela pandemia da Covid-19 até os dias de hoje, o sistema de saúde do Estado vive em emergência permanente. Durante a pandemia, o que se viu foi improviso. Leitos de UTI criados às pressas, autorizações emergenciais do Ministério da Saúde e uma rede hospitalar que simplesmente não dava conta da demanda. Passada a crise sanitária, o colapso não passou. Ele apenas mudou de nome. O Hospital de Emergência de Macapá segue superlotado. Pacientes em macas, nos corredores, falta de insumos básicos, profissionais trabalhando no limite físico e emocional. O HCAL, referência em média e alta complexidade, convive com filas, regulação lenta e uma pressão constante que expõe a fragilidade da rede estadual. Na maternidade Mãe Luzia, principal referência materna infantil do Estado, o cenário é recorrente. Superlotação, falta de materiais, gestantes esperando por leitos e recém-nascidos disputando vagas em UTIs neonatais. Mesmo com anúncios de novos leitos, a demanda segue maior que a capacidade real de atendimento. No Hospital da Criança e no pronto atendimento infantil, a crise pediátrica virou rotina, leitos ocupados acima de 100%. Emergências decretadas, pais e mães aguardando atendimento por horas, sem saber se haverá vaga para seus filhos. No interior do estado, a situação é ainda mais cruel. Municípios com poucos leitos, falta de médicos, falta de estrutura, famílias são obrigadas a viajar longas distâncias até Macapá ou até para fora do Amapá em busca de atendimento básico. Enquanto isso, relatórios, investigações e ações judiciais apontam má gestão, desvios, corrupção e uso ineficiente de recursos públicos, verbas anunciadas, obras prometidas, entregas que não resolvem o problema estrutural. No Amapá, a saúde não melhora, ela apenas resiste. E quem paga essa conta todos os dias é a população. Como você viu, a saúde do Amapá é doente, terminal. Para ela, todas as soluções até hoje têm sido paliativas. E, objetivamente, nesse sentido, é que gostaria que a Adriana Garcia, como mãe de 2 filhas nascidas aqui no Amapá, como mulher profissional da comunicação, fizesse a abertura dessa conversa com alguém que fez aí a apresentação das suas atividades, mas que tem uma grande importância para um aspecto da saúde que poderia estar dando certo e que ainda não aconteceu para ajudar o Amapá a sair desse triste quadro de ser um dos piores lugares em termos de saúde pública no Brasil.
Bom, eu quero fazer uma pergunta para o nosso deputado. Como deputado federal, com certeza ele teve acesso a muitas informações, ao mapa, né, da situação. Porque a gente pensa assim, um lugar tão pequeno, com menos de 1 milhão de habitantes, ou seja, tem cidades imensas aí no Sudeste que dão certo. Em um lugar tão pequeno, como pode a saúde não dar certo? Como pode, em pleno 2026, os políticos continuarem prometendo melhorar a saúde? E uma das coisas que eu não aguento mais, vai ter saneamento básico. Um país e um estado que não tem saneamento básico errou muito. É muito erro para a gente simplesmente ignorar. A gente tem que sentar e ver o que está acontecendo. Por quê? Na sua opinião, não deu certo a saúde? Porque ela tem tudo para dar certo. Do ponto de vista, inclusive, agora, hoje temos aí o curso de medicina, hoje temos residência, hoje temos muitos médicos. Quando eu cheguei aqui em 2000, poucos especialistas, mas hoje não é mais o caso. Então, assim, por quê que até hoje a saúde, num estado tão pequeno, que tinha tudo para dar certo, não deu certo? Essa é uma pergunta que é fundamental, Adriana, para a questão da saúde, e ela tem uma resposta que, na verdade, esclarece praticamente todos os problemas enfrentados pelos amapaenses. Nós somos o estado cantado em verso e prosa como um dos mais ricos por natureza. Até no hino do estado Exalta isso. exalta essa condição, é exaltada essa condição. Mas nós somos um dos povos mais pobres, mais desprovidos de acesso aos serviços essenciais do Brasil. E como se explica isso? De forma direta e simples, por hábitos, por escolhas inadequadas. Quando nós escolhemos quem vai nos representar, através do voto, nós delegamos uma espécie de procuração em branco para aquela pessoa tratar da nossa saúde, da nossa educação, da nossa segurança pública e da nossa capacitação e da geração de oportunidade de trabalho para nós. E, infelizmente, o povo agora que está começando a compreender que não é quem vai na sua cozinha, não é quem toma um cafezinho com ele, não é quem lhe dá um abraço que vai... E depois se lava com álcool. Isso, se lava com álcool, que vai resolver o problema, que nós precisamos de um perfil, nós não precisamos de pessoa, de fulanizar A ou B, nós precisamos de perfil de pessoas que tenham basicamente duas coisas. Primeiro, estar capacitado para nos representar e trazer aquilo que nós precisamos. A segunda coisa, pessoas que tenham compromisso com o povo. E isso se mede pelo histórico da pessoa, histórico de vida. Se alguém se mostra qualificado, e essas credenciais são públicas, você sabe qual é a qualificação que cada um dos candidatos apresenta, até porque ele é obrigado a se mostrar. Essa é a natureza da representação, né? Conhecer a pessoa. Isso. A segunda, a gente também precisa verificar nas relações interpessoais, nas relações sociais, se aquela pessoa tem uma aptidão para servir ao próximo. Se ela não tiver, ela Essa é uma falha da democracia, né? Muito grande. Para qualquer coisa na vida você precisa ter aptidão, como o senhor mencionou. É preciso conhecer daquilo que vai se fazer. Agora, na democracia, aí entra qualquer um. Esse convencimento, esse poder de convencimento, ele vem sendo gerado, inclusive, em cima da necessidade. Manter as pessoas na pobreza gera para esses políticos que desviam dinheiro público a possibilidade de comprar o voto. O senhor já entrou no capítulo final da nossa história, né? Ou seja, o senhor está só no segundo ponto e já botou o ovo em pé lá no Marco Zero. O problema está aí, né? O X da questão é o cifrão. O cifrão, infelizmente, compra a procuração dos eleitores e ela leva essa procuração em branco na medida em que, veja,
esses políticos, não tendo compromisso e se sentindo donos do povo, eles não agem e não entregam esses serviços essenciais. Mas é possível mudar e nós estamos aí, vocês fazem esse trabalho de esclarecimento que pode gerar a mudança. Eu fico tentado a interromper, viu, Adriana, mas não posso, tendo em vista que nós aqui não faremos discursos nem acusações infundadas e irresponsáveis. Mas me ocorre aqui, né, como a você também, como jornalista experiente, tantas lembranças desse tipo que o senhor, em tão pouco tempo, expressou, lamentavelmente, né? Sem acusar a quem quer que seja, acredito que todos queiram o bem do Amapá. Alguns mais, outros menos, e alguns querem, antes do bem do Amapá, o bem de si próprio, né? Infelizmente. E tem aquele velho ditado aí popular de um dos nossos representantes, que o povo do Amapá, né, vive na pobreza, sentado na riqueza, olhando de barriga vazia a natureza. Exatamente. E esse ano ele é definitivo para o Brasil e para o Amapá. Considerando todos esses contextos, o petróleo, as guerras que também giram em torno da energia, né? E a gente precisa, enquanto jornalista, essa é a minha missão também, como o senhor falou, eu perguntei qual é o problema, é um problema político. Então, quando a pessoa vende o seu voto, seja por uma coisa que seja tipo 4 anos de contrato ou uma cesta básica, não importa, ela negociou, a partir daquele momento, tudo que acontecer com ela, inclusive a falta de uma saúde de qualidade, ela tem que entender, ela tem que ligar os pontos. Eu acho que a gente precisa fazer a população ligar esses pontos. Olha, você está hoje na igreja... Entre a ação dela e a consequência. E a consequência. Então, eu digo isso porque, infelizmente, eu sou evangélica e a gente vê aqui também... Infelizmente, não. Não, eu sou evangélica, felizmente, mas infelizmente a gente vê... A gente, até porque a pessoa espiritualizada, ou que tem um procedimento cristão, sente mais. Né? Sente, mas eu digo, o que eu queria dizer de infelizmente é o seguinte, infelizmente usam esse arraial evangélico para negociar. Esse nicho, né? Esse nicho. Aí você vê a pessoa obedecendo um certo comando para eleger uma certa pessoa, um certo grupo, e depois aquela pessoa... Sem se dar conta. Sem né? se dar conta. Aí a pessoa vai lá, eu tô com câncer. Gente, orem, porque o médico disse que eu tô com câncer, que eu vou precisar fazer um tratamento, e aqui não tem, eu não tenho dinheiro, agora a gente vai precisar fazer uma vaquinha, ou então uma rifa, ou não sei o quê. Ela não consegue, naquele momento, entender que aquele problema que ela está vivendo, que não tem uma solução aqui, e que talvez nem tenha solução mais, dependendo do caso dela, tem a ver com aquele dia em que ela negociou, com aquele dia em que ela fez, assumiu o desejo de uma outra pessoa e não o dela, porque ela simplesmente deu uma procuração para uma outra pessoa, né? Não foi nem ou seja... alguém induziu ela a votar em alguém que lá na frente impediu que ela tivesse um tratamento digno. Então, nós precisamos alertar vendeu barato aquilo que lhe será caro. Exatamente. Muitos estão pagando com a própria vida. Pois é. Adriana, doutor, se eu disser para você que está nos vendo que o Amapá tem jeito, que o Amapá tem solução na saúde, você vai acreditar? E essa solução já existe desde 2010, 2009, 2011, depois... no mandato do deputado, então, no período de 2015 a 2019, aconteceu a solução. Mas, por conta desses mistérios que faz com que também o anedotário popular diga que o Amapá não é para amadores. Por que não é para amadores? Então, nós precisamos mostrar para você que há, sim, já existe uma solução negligenciada. Porque hospital não é prédio, hospital não é, em princípio, essas operações cinematográficas, não é helicóptero, canhão, jato, míssil voando em cima ou embaixo. Hospital é bons funcionários, equipe médica, remédio no estoque, atendimento, portas abertas para receber a população. E essa senhora que vai aparecer é a reitora dessa solução. Pode pôr o vídeo aí para a gente ver. Mas ele muda o cenário do atendimento hospitalar no estado. Ele será um hospital de 300 leitos, sendo que 60 só de UTI. Hoje,
Do ponto de vista operacional, nós temos em torno de 17 leitos à disposição da população na sua área de maior concentração. Só o Hospital da Unifap terá 60 leitos de UTI. Isso muda o cenário de atendimento, embora não corrija todos os nossos problemas. Um hospital de média e alta complexidade, atuando em todas as áreas da alta complexidade. É, então, um equipamento social que pode fazer a diferença no atendimento que hoje a gente oferece à população. Além disso, sendo um hospital universitário, ele é 100% SUS, ou seja, todos os atendimentos feitos, desde o ambulatório até as cirurgias de transplante, porque nós vamos fazer parte da Rede Nacional de Transplante, serão feitas através dos custos pelo SUS. Isso significa que é um hospital voltado a toda a população, principalmente a população de baixa renda, que precisa desse hospital para poder fazer os seus atendimentos de média e alta complexidade. A senhora não é política, não é artista famosa, é uma educadora emérita e foi reitora da Unifap. E o que ela diz é absolutamente verdade, só que aqui há um problema. A impressão que se tem é que o hospital é federal, deve ser estadual ou municipal ou particular. Está prevalecendo o particular. Só que o doente, ele não tem essa condição federal, municipal, estadual, privado. Não, ele é público e tem acesso garantido na Constituição à saúde de qualidade, gratuita. Por isso que a doutora, professora emérita, disse que todo o atendimento do Hospital Universitário de Macapá seria feito pelo SUS. Talvez esteja aí o maior problema para que esse hospital continue fechado depois da sua fundação, mas eu não quero me aprofundar, né? Pelo menos hoje. Por que está fechado o hospital universitário, que mais à frente a gente vai contar a sua história dentro dele? Só tem uma resposta para isso, Dantas. Por decisão política. Nós construímos o hospital. Decisão ou irresponsabilidade? Pode ter vários nomes, mas é uma decisão ruim, mas uma decisão. Péssima. É a Não mesma se resposta. preocupe. Sou eu quem está dizendo, com a responsabilidade de estar falando em nome das pessoas que padecem anos na fila para uma consulta, para um tratamento, para um procedimento, com um elefante branco, não porque ele queira, fechado. Prossiga. Nós tivemos a oportunidade e o ser humano ele precisa ter motivações. Quando eu falei há pouco de que uma pessoa tem que ser interpretada pelo que ela faz, como ela age, eu tenho um motivo muito forte. Eu perdi 2 irmãs para essa saúde pública podre aqui no Amapá. Uma com 19 e outra com 21 anos. Falei em nome da memória delas. E não sabia. Eu fui para o mandato já um homem feito, com carreira jurídica, já tinha sido procurador-geral, já tinha sido gerente do Banco do Brasil, já tinha trabalhado em muitas coisas. E eu assumia o comando da bancada como coordenador, como líder da bancada federal. E naquele momento surgiu a oportunidade que nós precisávamos. A ideia já existia de termos um hospital universitário para ajudar na formação do pessoal da área médica, e nós tínhamos inclusive o recurso que foi destinado pelo então senador Bala Rocha, eram 5 milhões de reais, mas não tínhamos o recurso para fazer a construção e faltava coragem. A referência era que nós tínhamos um hospital metropolitano com 60 leitos aqui no Amapá, com 20 ou 30 anos, sem estar concluído. E quando eu assumi a bancada, foi o que eu mais ouvi dos meus colegas. Não tem condições de fazermos o que você está pretendendo. Mas, com muitas conversas, a professora doutora Eliane Superti
é uma mulher que eu tenho uma admiração muito grande, uma guerreira. E onde que ela entra aí na história? Ela traz o desejo da universidade, apresenta para mim como coordenador da bancada, nós apresentamos para a bancada e resolvemos destinar a emenda de bancada integral para apenas um objeto, que foi o hospital universitário. E eu posso registrar o seguinte, foi a única emenda de bancada integralmente utilizada para um objeto. 100%. 100%. Ainda veio um pouco mais de recurso depois. Normalmente a bancada fatia. Sim, em várias obras de interesse de cada um dos seus representantes. É normal, né? Pressupõe que seja normal. E aqui nós tivemos o seguinte, foi feito um estudo para que as 800 mil pessoas do Amapá e as 200 mil pessoas das Ilhas do Pará que vêm buscar o atendimento... Que geograficamente estão voltadas para cá, não é isso? Mais próximas daqui do que de Belém. Do que de Belém, vêm até o Amapá. Então, nós fizemos um estudo, teve uma ONG séria que participou desse estudo e se chegou à conclusão... séria porque tem não séria? Acho que... Não era nem necessário fazer essa pergunta com um pouco de ironia, mas infelizmente. Só para registrar. É para relaxar um pouquinho também, porque o tema é pesado. O tema é pesado. O tema é pesado. Se você usar da consciência, não tem como não ser. A emoção vai falar mais alto. Nós fizemos o estudo e chegamos à conclusão que um hospital com 300 leitos e 60 UTIs, que na época da construção equivalia a 3 vezes tudo o que é ofertado de saúde pública no Amapá. Bom, só para fazer uma referência com o presente, o próximo hospital de emergência terá 265 leitos. O municipal, perto de 60, 100, não sei. Esse hospital era tão grande quanto essas duas unidades anos depois e que ainda não estão prontas. Veja. E havia menos população. Sim. Nós começamos a construção e tem detalhes muito relevantes que a população precisa saber. Que ela ainda não sabe. Nesse momento, eu quero gentilmente interromper para pedir que seja veiculado um vídeo de um hospital que está pronto. Não tem historinha, não tem andaime, não tem oba-oba, não tem simulação. Não, o hospital está pronto para te atender hoje, para te atender desde a pandemia e antes dela. Mostra aí para que aquele que acompanha o debate digital saiba que sem botar fogo no circo, sem fazer aqui ilações irresponsáveis, nós vamos, sim, debater os problemas do Amapá como nunca antes talvez tenha sido feito. Eu não sei, não conheço muito a fundo a história, mas percebo que, dado que o senhor acabou de dizer que a população não conhece essa obra-prima, então vamos mostrar para que ela saiba o hospital de excelência que ela tem não utilizado. Isso é uma vergonha. Pode passar o vídeo. O Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá começou a ter suas primeiras sementes plantadas ainda em 2010, quando os cursos de Medicina, Farmácia e Fisioterapia se juntaram ao curso de Enfermagem na Unifap, aumentando a necessidade e as discussões para que se construísse um campo de prática para os estudantes. Em 2013, a Unifap solicita apoio ao Ministério da Educação, o MEC, para a construção de seu hospital. E em 2014, as ideias e o sonho começam a ir para o papel, quando a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, estatal vinculada ao MEC, inicia estudos de viabilidade em conjunto com a UNOPS, o Escritório da ONU de Serviços para Projetos. Nesses primeiros anos, as articulações para que a ideia saísse do papel eram feitas pelos ex-reitores da Unifap, José Carlos Tavares e Eliane Superti, que em diversas reuniões defenderam e lideraram esforços em prol da construção de um hospital universitário federal na região. Também naquele momento, os primeiros recursos começam a ser investidos,
com apoio irrestrito de emendas da bancada federal parlamentar, que viabilizaram a construção. Os investimentos, desde o início até o fim das obras, totalizaram 211 milhões de reais. Em 2016, a obra para a construção é licitada e em 2019, grande parte da estrutura que existe hoje já era realidade, sendo utilizada como importante centro de combate à Covid em 2020, ajudando milhares de pessoas a superar a doença. A missão de concluir a infraestrutura foi liderada pelo atual reitor, Júlio César Sá, que assumiu a reitoria em 2018. Em 2021, a parceria entre a Unifap e a IBSER, que já tinha rendido frutos no passado, se estreita com a assinatura de um termo de compromisso. A iniciativa, aliada a outras igualmente importantes, possibilitou a realização de um concurso público para 701 vagas e resultou na celebração da assinatura de contrato de gestão para a administração do hospital nesta sexta-feira, 24 de junho. A data representa um marco histórico, o grande sucesso de várias mãos, cada qual com sua parcela significativa para que se chegasse até aqui. Esse trabalho é responsável pela entrega da infraestrutura e pelo início da primeira fase de abertura de serviços do HU-Unifap, prevista para esse ano com 25 leitos. Já 2023 e 2024 marcam novos desafios para a implementação das fases 2, 3 e 4 desta grande história, até atingir o nível máximo do seu pleno funcionamento de média e alta complexidade, com 212 leitos. Ações que novamente vão precisar do envolvimento da IBSER, da Unifap e da bancada federal parlamentar. A força e apoio da bancada na viabilidade de recursos, a atuação da Unifap para a contratação de serviços e compra de equipamentos como ressonância e tomógrafo, e a responsabilidade da IBSER para a contratação de pessoal e gestão da unidade hospitalar. Com o apoio de todos, que foi o que possibilitou todas as entregas até aqui, o HU-Unifap dará outros passos importantes, que vão contribuir com a excelência para o ensino, a pesquisa e os atendimentos de média e alta complexidade para quem mais precisa, por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. HU-Unifap, um sonho de muitos que vem se tornando cada vez mais realidade. Disse para você que você tem um hospital de excelência. Vendo essas imagens, a gente imagina um hospital particular, um hospital de nome, um Albert Einstein, né? Um Vera Cruz, um hospital excelente em qualquer grande centro, da Unimed, da Amil, né? De qualquer plano de saúde desses afamados. E um esforço, esse hospital é seu, é um esforço da comunidade, pago com seus impostos. E só acontece uma coisa, você não pode usá-lo. Por quê? O Amapá tem notáveis figuras públicas no cenário nacional e eu me orgulho de estar morando no estado com tantas autoridades prestigiadas. Não vamos nominá-las, porque nosso interesse aqui não é esse. Nós temos pessoas muito bem situadas no contexto, no cenário público atual. Será que nós não temos força para trazer o funcionamento desse hospital via SUS, com prestígio junto ao Ministério da Saúde, ao atual presidente da República? Valei-me, meu São Camilo. São Camilo é um santo da igreja, né, que era médico. Não estou falando de outro santo que cobra para fazer procedimentos adiantados. Não é desse santo que eu estou falando. Eu estou falando São Camilo, servo de Deus Altíssimo, que andava pelo mundo atendendo as pessoas pobres. Adriana, Marcos Gateg, por favor, digam o que falta para esse hospital funcionar. Eu quero, antes de dizer o que falta para ele funcionar, complementar duas informações que eu considero essenciais, inclusive à vista dos acontecimentos dos últimos anos do Amapá, eu diria das últimas décadas do Amapá. Primeiro, eu gostaria que a população não só fosse conhecer, nem como paciente, fosse conhecer o hospital para cobrar dos nossos governantes, cobrar de todos os políticos a sua entrega na integralidade. Primeiro, eu, como deputado federal, coordenei a bancada, acompanhei licitação, acompanhei a construção, tenho tudo documentado em vídeo e fiz uma coisa, fiscalizei aquela obra
todo o recurso destinado a ela foi empregado na obra. Integralmente. Integralmente. A qualidade daquela obra... Não teve pedágio. Não teve pedágio. A qualidade daquela obra é uma das maiores... Sem mussarela. Sem mussarela, sem absolutamente nada que Deviam ser mais pudesse comprometer. criativos, né? Mussarela é coisa de italiano, de máfia siciliana. Poderia ser sem açaí. Manda o meu açaí aí. Ninguém é desconfiado de nada. Agora, mussarela no norte... Eles eram mais autênticos antes. Antes era o jabá. Mas também está mais para o Nordeste, né? Não, aqui era característico. A carne de sol aqui também é muito usada, né? O charque. Aqui era o jabá. Jabá e jaraqui, eram os dois nomes. Mas veja, lá não teve. E como é que se constata isso, Dantas? Observe o acabamento, a qualidade do material que foi construído aquele hospital. 211 milhões de reais, totalmente integralizados lá. E esse hospital teve esse destino correto dos seus valores, porque eu, como delegado de polícia, disse para a pessoa que estava trabalhando no consórcio, responsável pelo consórcio da obra, eu estou fiscalizando e vou investigar depois se for aplicado errado. Agora eu estou entendendo uma coisa aqui, porque na sua história o senhor foi tão perseguido. Antes do senhor vir para cá, nós estudamos um pouco a sua história e, embora não tenhamos falado disso, o senhor sofreu alguns percalços. Sorte sua, viu? Ainda está vivo. A gente acredita... Desculpe, né? Porque o senhor mexeu num vespeiro. A gente acredita em Deus e... O senhor se emocionou, então o senhor... isso lhe fez sofrer muito, provavelmente, né? Sim. Pelo que eu li. Foi a minha vida... Mas me perdoe por ter feito essa observação, digamos assim, no momento que não era o caso. Eu posso dizer rapidamente que a minha vida sofreu um furacão. E o sofrimento foi grande, perdi pessoas, e literalmente, inclusive, sofrimento muito grande, tentativa de homicídio, mas a gente perseverou. Pelo amor de Deus, hein? Eu quero ver meus netos formados. Não brinca assim, hein? Adriana, dá uma água aí para o doutor, que ele ficou emocionado. Adriana, você pensava que fosse assim? Tempos sombrios, né? E que... Os de antes ou os de agora? Os de antes que a gente não sabia. Por exemplo, o fato dele ter vivido toda essa situação e, de repente, a gente nem sabe, né? Quantas pessoas sobreviveram já a essa situação e estavam vivendo isso de forma isolada. E hoje a gente está vendo aí pipocar o número de perseguições e quando você vê tem até sicário, né? Matador de aluguel misturado com banqueiro que frequenta a casa de político e ministro frequenta a casa de banqueiro. A situação está bem delicada. A gente está num momento que exige homens fortes e que tem até um texto que diz assim que os homens bons tenham a mesma audácia que os canalhas, alguma coisa assim, né? Sem dúvida, seria bom, né, que assim fosse. Aliás, os homens bons têm, está aí um exemplo. O problema é que, num cenário onde você tem determinadas regras a serem seguidas, a decisão sempre é da população. Você tem representantes públicos, como o senhor foi, tem deputado bom, tem deputado ruim, tem ministro bom, tem ministro ruim, especialmente no Congresso, tem representantes bons e ruins. Alto, baixo, magro, negro, branco, asiático, só não tem um tipo de político lá, que não tenha sido colocado lá por você. Então, você entendeu a importância do seu voto? Eu não quero aqui pregar rebeldia social, mas pululam por aí versões de que vai correr muito dinheiro na eleição brasileira de outubro. Não posso recomendar a você, diante de uma autoridade pública, que você cometa nenhuma infração. Mas se te oferecerem um dinheiro, né, e não for possível você negar
a recebê-lo, receba, mas vote com consciência mesmo assim. Se você estiver precisando lá do botijão de gás, de um boi para o aniversário, que a gente sabe que acontece, tudo bem, mas vote com consciência. No segredo da urna, exerça a sua cidadania tal como tem que ser. Mas olha, eu fui candidata a vereadora. E o que eu percebi? As pessoas que vendem o voto, elas entregam para quem comprou a zona eleitoral, a escola, né, como a zona, tudo aquilo ali. E aí eles ficam observando. Eu tenho tantos votos nessa sessão, cadê os meus votos? Isso é muito grave, isso é muito grave. Eu digo isso porque eu pedi voto para as pessoas e teve gente que foi sincero comigo e disse assim, eu vou votar na senhora, pode anotar aí, anote aí, minha zona é tal, minha seção é tal, o colégio é tal. Então eu digo, não precisa me dizer. É uma questão, eu vou acreditar. Mas eu entendi que o modus operandi é esse. E, infelizmente, muita gente ingênua e ignorante, assim, pessoas humildes, elas realmente acreditam que a pessoa vai saber se ela votou ou não. Então, até essa meio que ameaça acontece. Mas aí tem um ponto que vale ressaltar. Eu posso garantir que não tem como saber em quem a pessoa votou. O que pode acontecer é que naquela sessão não tenha nenhum voto para o cidadão que comprou o voto e ele saber que ninguém votou nele, mas ele não sabe quem foi ou não. Né? Isso, não tem como. Ele pode até imaginar. Ele pode e aí imaginar. Você faz o seguinte, você fala assim, doutor, que é isso? Eu votei no senhor 2 vezes. É uma máquina lá que acho que não foi com a minha cara. E toca a vida. Você está entendendo ou não? Porque com malandro e meio, né, no bom sentido, sempre. E outro detalhe, esse dinheiro que eles estão dando é do próprio povo. Sim, saiu do seu bolso. Saiu da escola do seu filho, da creche, da merenda e principalmente da saúde. Desculpe, começamos de um jeito e espraiamos para outro, tendo em vista a realidade, né, difícil que a gente vive, mas com responsabilidade, não estamos acusando diretamente ninguém. O povo, apesar desse desconhecimento técnico, ele tem a sabedoria que Deus lhe dá. Que a vida lhe ensinou, lhe deu, lhe trouxe. Use a sabedoria. Vamos romper com isso. Aqui ninguém é candidato, né? Pelo menos por hora. Né? Eu jamais serei. Eu também, pelo menos nos próximos anos, não. Eu gostaria que o doutor Radek fosse, né? Porque pelo menos mostrou serviço. Vamos ver o filme que o senhor aparece agora aí? Vamos. E depois aquele outro que o senhor falou que tem muitos, eu gostaria de ver um daqueles em que o senhor discursa lá na tribuna da Câmara dos Deputados, dando credibilidade a tudo que o senhor está fazendo como declaração aqui nessa programação. Vamos ver. É com grande satisfação que nós, que acompanhamos desde o início, quando o projeto foi apresentado, já naquele momento como coordenador da bancada federal do Estado do Amapá, nós conseguimos colocar os recursos, estamos vendo aí já a estrutura completamente posta. E isso é muito gratificante para nós sabermos que essa, que é a maior obra da área da saúde de todos os tempos do Estado do Amapá, estará sendo entregue para você, cidadão e cidadã do Amapá, em 2020. Ele é um hospital focado na ideia de uma hotelaria hospitalar. Ele será um hospital de 300 leitos, sendo que 60 só de UTI, atuando em todas as áreas da alta complexidade. A obra está a todo vapor, os recursos necessários para que essa obra termine, o deputado Marcos vai trabalhar para que esses recursos eles sejam liberados para a finalização da obra. Estamos apresentando o debate digital em todas as redes sociais, na sua rede preferida. O lançamento acontece nesse 13 de março, uma sexta-feira abençoada, de muita sorte por ter aqui a Adriana Garcia, uma jornalista combativa, até porque se o jornalista não for combativo, está na profissão errada.
né? Se ele se alinhar, se ele se deixar levar, todos têm seu direito a escolher, a ter a sua preferência, isso não muda, não. Né? Todo mundo é cidadão, pode voltar para cá, voltar para lá, ter apreço por aquele ou por aquele outro, ok. Mas, profissionalmente falando, indistintamente, o jornalista tem que ser alguém inconformado com as dores e sofrimentos da população. O senhor me permite fazer uma brincadeira, claro? Não vou desafiar uma autoridade com o que eu vou dizer, né? O senhor é mentiroso. Eu tenho ouvido aí alguém dizer assim que está fazendo a maior obra de saúde do Amapá agora. E aí apareceu alguém dizendo, o senhor talvez, que a maior obra da saúde do Amapá foi lá atrás. Em quem eu acredito? Como eu sou um profissional da área de investigação... Na verdade, e aí, pela verdade. A investigação joga luzes. Então, como se faz isso? Se analisa as obras, se faz comparação e se chega a uma conclusão de qual é a obra que tem a excelência. Eu posso dizer com convicção que o Hospital Universitário é a maior obra pública da saúde do norte do Brasil. Ah, bom, aí já ficou diferente, porque era do Estado essa que está sendo feita. Como é do Brasil, agora então o senhor não é mais mentiroso. Pronto. Do norte do Brasil, onde o estado do Amapá está localizado. Está inserido, está inserido. Então, veja, é a obra que pode dar resposta para todas as necessidades... É federal, estadual ou municipal? Para todas as necessidades de saúde do estado do Amapá. O doente é o quê? Ele é tripartite. Ele precisa do estado, ele precisa da União e ele precisa do município. Só que média e alta complexidade está ligado ao Estado como executor e o que precisa desse hospital, a gente entrar um dia lá, eu quero ir lá para visitar, né, para conhecer. Como é que a gente faz? E que possa atender as nossas crianças, os nossos velhos, as pessoas que precisam. O que está faltando, Adriana? Sabe, onde é que o bicho está pegando? Seria o quê? Se ele estivesse funcionando, qual seria o quadro hoje da saúde? Se, digamos que ele tivesse 100%, todas as turbinas, né? Qual seria o quadro da saúde no Amapá hoje? Nós teríamos o Estado com a saúde como referência no norte do Brasil. Viriam pessoas do Pará para cá, do Amazonas para cá, de todos os estados do norte do Brasil para serem tratadas aqui, se o Hospital Universitário estivesse funcionando na sua plenitude como nós organizamos e planejamos. Seria um hospital tipo Unicamp, né? Que recebe gente até dos países da América do Sul. Eu sou de Campinas, é normal você ver ônibus e ambulâncias de Minas e de Rio de Janeiro, de outros estados, para algumas especialidades que lá são excelentes. É uma boa comparação. Nós aqui na região norte seríamos uma referência como eles. E veja, nesse caso do Hospital Universitário, ele além de atender a população, ele é uma obra estruturante. Tem muito político que gosta de falar de obra estruturante sem explicar por quê. Porque ela estrutura toda a saúde do estado do Amapá, inclusive projetando para o futuro, na medida em que ela faz também a preparação dos profissionais da saúde que irão atuar no Amapá. Os amapaenses... Cuidando dos amapaenses a partir do aprendizado dentro do que seria... A faculdade de medicina hoje. Do que é a melhor estrutura hospitalar. Aí o que falta nelas, se você me perguntar, eu acredito que é o que está na pergunta base de vocês. Falta decisão política. É uma coisa apenas. É uma canetada. A canetada que coloca ele no orçamento da União. Como é que se coloca no orçamento da União? Da mesma forma como eu coloquei os recursos que, como coordenador da bancada, para construir o hospital, os que me sucederam precisam colocar no orçamento da União. Esse orçamento da União tem os recursos para o Ministério da Educação. Quanto seria, mais ou menos,
a nível de hoje, um orçamento desse aí? Os custos de um hospital desse estão orçados em torno de Anual, para pagar a equipe. 200 milhões de reais Tá fácil. Anual. anual. É só pegar um pouquinho do petróleo e já está tudo certo. Não é da margem equatorial, não, é do petróleo russo, que passa pelo Amapá lá no meio do oceano e tira a nota fiscal em Pernambuco. E aí, sabe como é que era? Com isenção total de imposto. Como eu queria. se eu pudesse, meu dinheiro desse, né? Eu ia investir em petróleo. Ia ser assim, com o Vladimir Putin. 200 milhões? Estima-se que o Amapá perdeu durante essa farra da tal mussarela 1 bilhão de reais de arrecadação. É brincadeira ou você quer mais? Nesse caso, é um pouco, eu diria que é bem simples. Nós temos uma grande autoridade aqui no Estado, que é o representante, o líder do governo no Congresso Nacional. Esse a gente pode falar porque é positivo, né? O deputado Randolph fez. Sim, o deputado Randolph. Senador. Aliás, o senador Randolph. Eu quero até aproveitar a oportunidade e pedir encarecidamente para o senador Randolph que trabalhe... Ele que está fazendo a transposição, é um bom trabalho, Sim. que faça a salvação da saúde. Se inserir no orçamento, automaticamente se faz concurso, porque tem o dinheiro, se faz a aquisição, as contratações de todos os profissionais que são necessários para estruturar, e não é passe de mágica, não. É colocar no orçamento e ter o atendimento logo em seguida para todos os problemas da saúde. Então, de uma forma geral, em todo o Estado. Em todo o Estado, e podendo atingir um grau de eficiência pelo que representa o hospital universitário, para atender, inclusive, pessoas da região. É um marco histórico, que vai tornar um período anterior, que é o período da dificuldade, do caos, num período de excelência na saúde. Essa separação vai ser exatamente a inclusão desse trabalho que nós realizamos dentro do orçamento da União. Eles também pedem esse acontecimento para não lhe dar o mérito, alguma coisa nesse sentido, porque é muita falta de amor, né? Eu vejo muita falta de amor. Desde quando essa estrutura está pronta? De 2020, não é isso? Desde 2020 foi quando ela começou a atender o pessoal do Covid. Do Covid. Com até lhe dar uma informação, Adriana, funcionou com cerca de 100 leitos. E logo na sequência ocorre algo que precisa ser, inclusive, fiscalizado, que os equipamentos que foram colocados lá, eles foram retirados e eu procurei saber onde está e lá não tem respostas. Opa. Veja, veio equipamento de alta qualidade. De última geração. De última geração, para fazer o atendimento, veja, de UTI, situação de emergência. Tem umas clínicas por aí com bons equipamentos. São iguais, será? Isso é preciso uma investigação, é preciso descobrir, saber o que aconteceu. Qual foi a destinação. O atendimento lá, Adriano, na medida em que você tem 60 UTIs funcionando, você viabiliza, inclusive, os outros hospitais a funcionarem melhor. Porque eleva a qualidade, o padrão, e eles podem, por exemplo, fazer determinadas cirurgias, mesmo eles não tendo a UTI, porque se houver necessidade, eles têm para onde recorrer. Tem um suporte. Então, a população precisa saber disso. A solução está aqui. É preciso cobrar dos nossos representantes para que coloquem em atividade, que façam funcionar aquilo que nós construímos durante o período em que nós estávamos na coordenação da bancada. Então, esse programa, ele se resume hoje em dizer para o povo do Amapá que desde 2020 era para nós termos uma saúde de ponta, né? Uma saúde que não faltaria nada para ninguém, nem que mora aqui no Amapá, nem das ilhas. Então, essa estrutura já está feita, mas por algum motivo, né,
que é político, A senhora não me foi. permita, Adriana, não sou eu quem deveria fazer perguntas para você, você é quem deve perguntar. Mas aqui entre nós, que ninguém nos ouça, estaria se verificando aqui nessa situação a tal famosa situação em que cria-se dificuldades para vender facilidade? É uma pergunta que só um ex-deputado federal pode falar, né? Que ele conhece o outro lado lá. A gente está vendo hoje também, por exemplo, essa dívida com São Camilo, tudo isso, né? Nem precisaria estar fazendo esse tipo. Se tivesse o hospital universitário e tivesse em funcionamento, talvez nem precisaria desses convênios todos, né? E estaria tudo bem. Não, e mesmo que por acaso outros hospitais fossem construídos, melhor ainda, né? A estrutura do Amapá seria de primeiro mundo. E que, vamos, de repente, fazer aqui um exercício de futuro. Que assim seja, que o Randolph coloque no orçamento o hospital universitário de imediato, né? Até porque esses dois outros estão enfrentando alguma demora na entrega, correto? E então, para que nós tenhamos, quanto mais melhor. É melhor hospital do que cavar cova no cemitério, ampliar o cemitério, ou não é? Ou então ver o teu vizinho, o teu parente, o irmão da igreja, aquele que vai à missa com você, tendo que largar a família para ir ao Paraná, a São Paulo, a Brasília, ao interior de São Paulo, especialmente quando se trata de câncer, Barretos, para se tratarem. E eu tenho situações de pessoas, como eu sempre falo, pessoas vêm no meu privado, elas fazem denúncias. Se eu fosse fazer uma matéria por cada denúncia, eu não faria outra coisa na vida. E uma dessas pessoas, que é amigo do paciente renal, alguma coisa assim, fez contato comigo, mandou alguns vídeos que ele mesmo coloca nas suas redes para fazer esse apelo. Por quê? Porque ele, para viver, não é uma questão... Para viver, para se manter vivo, ele precisa sair daqui e passar muito tempo fora para tratamento dessa questão renal. E lá ele conhece pessoas de outros estados. E ele me disse que em outros estados paga-se muito mais em termos de a estadia. Aqui é R$1.000 para ele e para quem o acompanha. Isso não dá. E atrasa. Então a pessoa já está ali tentando sobreviver e vivenciando essa humilhação. Né? Por quê? Porque outros estados pagam em dia e pagam mais. Então, aqui eles não oferecem o serviço e as pessoas que vão buscar lá fora, o TFD também precariamente dá essa assistência, que é algo que pessoas estão aí literalmente morrendo. Quando nós construímos o hospital, Adriano, nós levamos em consideração esse problema. É um problema recorrente do Amapá, antigo, o uso da TFD. O TFD, que é o tratamento fora do domicílio, ele é para situações excepcionais. Então, quando a gente traz para dentro do Amapá o tratamento em todas as áreas da saúde, isso inclusive foi dito pela reitora, o hospital universitário, com 300 leitos, com 60 UTIs, para média e alta complexidade, ele foi construído, ele foi planejado e construído para atender em todas as áreas. Gente, o que é isso? Saúde pública não é construção de prédios, é uma estruturação de um projeto, né? De um sistema, e vocês estavam nesse caminho. A gente construiu os espaços e chegou naquele ponto em que você abordou. Nós tínhamos que comprar os equipamentos, alguns já estavam instalados, os básicos, teve alguns que foram chumbados, por exemplo, no próprio prédio, e outros que depois foram adquiridos, inclusive por ocasião da pandemia. E aí faltava o toque final, era colocar o orçamento no orçamento da União, a partir daí contratar os profissionais especializados e adquirir outros equipamentos que fossem necessários para fazer o atendimento integral de todas as necessidades das pessoas na área de saúde do Amapá. Só que isso não teve sequência. Este é o problema. Eu saí em 2019
da bancada. De lá para cá, não houve nenhum avanço significativo no hospital universitário. E isso é o grande problema da saúde do Amapá hoje. Precisa que alguém dê sequência ao que eu deixei lá praticamente pronto na parte estrutural, mas faltando os profissionais que dependem de um orçamento da União para serem contratados. Perfeito. Nós estamos apresentando o debate digital com a apresentação muito especial da competente e combativa jornalista Adriana Garcia, que foi insultada nos últimos dias aí nas redes sociais, bem como junto dela toda a classe das mulheres que militam na comunicação. Uma pena, né? Porém, sinta-se, né, homenageada, né, nesse espaço, tendo em vista esse incômodo que tentaram lhe causar, porque o jornalista de verdade, ele não se abate, ele não deixa de fazer o que tem que ser feito, mesmo em condições adversas. Ontem eu estava meio para baixo, mas uma amiga me deu uma frase que me libertou. Ela disse assim: Adriana, quando o tolo te elogia, é uma ofensa. Né? E quando o tolo te ofende, é um elogio, é uma honra. Então, assim, não é... Eu tenho que me sentir honrada pela ofensa vinda de um tolo. Agora, se o tolo estiver me elogiando, aí é uma ofensa. Então, os tolos vão passar e a gente vai permanecer aqui fazendo, porque quem tem um propósito de vida passa por cima de todas as coisas para cumprir esse propósito. Então, a todas as mulheres da comunicação, a todas as mulheres dessa profissão que é um sacerdócio, a nossa homenagem. Né? E que as pessoas comecem a reparar, né, naquilo que fazem e falam, porque já dizia no sítio meu avô que quem muito fala dá bom dia a cavalo. Olha, nós estamos caminhando para a parte final e há muito assunto para a gente tratar aqui, todos eles com responsabilidade, mas com a crítica necessária. Tá? Ninguém vai botar fogo no circo, ninguém será irresponsável aqui de fazer acusações que amanhã se constituam em difamação, calúnia, não, em absoluto. Mas mesmo assim, se alguém, porventura, por aí, nesse momento, tenha se sentido atingido, incompreendido, o espaço está aberto, é só vir aqui, correto? E alguns que não vão se determinar a vir por conta própria, nós vamos convidar. E alguns a gente vai convocar. E se não vierem, problema seu, nós vamos deixar a cadeira vazia, vamos escrever seu nome na cadeira e a opinião pública é quem vai julgar a sua ausência. Esse programa será repicado numa versão menor, ele tem um pouco mais de 60 minutos, depois uma versão com 45 minutos, uma com 30, uma com 15 e também pílulas, né, menores para atender o público da internet, que hoje, segundo estatísticas, não fica mais que 2 minutos parado num assunto, dada a intensidade dos fatos, a dinâmica da comunicação digital. Entre os temas que a gente vai abordar no futuro, tem a BR-156, né, a ROT 156, que é uma investigação da Polícia Federal, uma obra com quase um século, vai entrar para o Guinness Book, como a obra mais antiga, parece construção de igreja, né, católica ou evangélica, igreja, de um modo geral, que nunca termina, que é para o dirigente daquela igreja ir faturando, né, os irmãos, e faz promoção, e faz churrasco, e faz quermesse, e vai indo, e a obra está sempre para terminar. É a BR-156, parece obra de igreja. Tem os aviões da Azul, que, segundo dizem, entram pelo Amapá sem passar pelo Amapá para nacionalizarem. A ICOME já foi uma das grandes contribuintes com o PIB nacional. Se acredita? Ela mandou muito dinheiro para o governo no Rio de Janeiro, Brasília, e, enfim, né? E o que acontece hoje? Nada. Né? Estão falando que vão comprar pela Anglo-América, Anglo não sei o que, Anglo-Americana, e porque o porto caiu, porque o porto afundou, e aí junta-se a Tucano,
né, que um dia desses disse que tinha 33 milhões de libras de ouro de 21 quilates para explorar, e no outro dia apareceu com um pedido de falência. Gente, é capaz de alguém imaginar que uma mina de ouro vá à falência com tanta abundância desse mineral para explorar? A gente quer a resposta. Agora tem mais recentemente esse probleminha aí do petróleo, né, que não paga imposto no Amapá e é vendido lá embaixo por empresas para lá de suspeitas, correto? Então a gente precisa entender um pouco o que está acontecendo, sem acusar e condenar ninguém. Nós aqui apresentamos o fato, quem investiga são as agências de segurança, quem denuncia o Ministério Público, quem julga, condena ou absolve é o Judiciário. Nós não temos aqui a pretensão de sermos juízes, acusadores ou defensores de ninguém. Apresentamos o fato. E tem também, né, o cuidado que se deve ter a partir de agora com esse cheque em branco, com essa benesse da natureza, mais uma, que é a margem equatorial, né, que a gente cria um conselho capaz de segurar esse dinheiro na mão dos amapaenses. É uma riqueza muito grande que não pode passar lá do Oiapoque direto para o Rio de Janeiro, direto para São Paulo, e embora fazendo ricos por aqui, mas a população continuando pobre. Então a gente vai, com responsabilidade, discutir essas e outras questões um pouquinho mais severas que, com o tempo, nós vamos lhes apresentar. O senhor foi vítima de uma caçada humana extremamente inaceitável. Conhecendo o senhor, como nós estamos, vendo o seu trabalho, até mesmo a sua redenção dentro de uma instituição que é a mais acreditada no Brasil e que não aceita mal feito de seus integrantes, a gente entende o calvário pelo qual o senhor passou. E o senhor fez um discurso na Câmara, eu fui buscar e achei, falando um pouco sobre isso. Para que a gente possa abordar o tema, seria bom a gente ver o vídeo e depois o senhor falar sobre isso no final do nosso programa de hoje, Debate Digital, que está nas redes para você a todo tempo. Vamos lá, vamos acompanhar. É muito difícil enfrentar os criminosos encastelados na estrutura do poder. Vejam que as já mencionadas acusações contra o delegado Marcos foram julgadas improcedentes pelo juízo de primeiro grau, porque que não se deixou corromper e decidiu pelo óbvio. As práticas atribuídas ao delegado Marcos sequer constituem ilícitos administrativos, muito menos crimes. Contudo, senhores, essas acusações falsas renderam as seguintes consequências: prisão do delegado Marcos, que após ser submetido a interrogatório, foi recolhido a um aposento que lhe serviu de prisão na noite de 27 de 11 de 2013. No dia seguinte, o delegado Marcos foi conduzido ao Aeroporto Internacional de Macapá, onde determinaram que ficasse totalmente despido e se agachasse na frente de seus colegas, 3 vezes de frente e 3 vezes de costas. Em seguida, foi algemado e conduzido para uma aeronave da Polícia Federal, especialmente destinada ao seu transporte para Brasília. Dentro da aeronave, continuaram as torturas e humilhações. O delegado Marcos foi acorrentado como um animal na poltrona do avião e informado que não poderia falar, muito menos urinar durante o longo voo. Após essa tortura, chegou à Superintendência do Distrito Federal, onde novamente foi submetido à revista, repetindo-se os procedimentos destinados a traficantes e presos de alta periculosidade. Em seguida, foi colocado em uma cela, onde ficou desacompanhado. O delegado Marcos foi transferido para o presídio da Papuda. Foi trancafiado numa cela, na ala em que ficam recolhidos os presos preventivos da Polícia Federal. E embora não tivesse companhia na cela, nas demais, ao lado e à frente, havia 7 detentos em cada, sendo que alguns deles o reconheceram como delegado de Polícia Federal em São Paulo e passaram a tentar intimidá-lo. A sensação de ser morto a qualquer instante foi uma tortura que perdurou durante os dias em que ficou encarcerado na Papuda. Desta forma, é fácil compreender por que o delegado Marcos silenciou sobre os crimes de membro do Ministério Público que havia presenciado enquanto Procurador-Geral do Estado. As torturas não terminaram na pessoa do delegado Marcos. Alcançaram também sua família nas pessoas da amada filha Débora
e sua mãe, Edisa. O que hoje estou denunciando nessa tribuna será contado em livro, em suas horrendas e criminosas minúcias. A história cobrará os agentes da impunidade que protegem os criminosos. E mais que isso, senhores, deputados e deputadas, que os corruptos são minoria, em havendo coragem para iniciativa dos honestos, ampla maioria, venceremos essa praga que assola o nosso país. Pelo que eu vi ali, essa era uma transmissão, foi uma transmissão da TV Câmara. E lá apareceu que o senhor era afiliado ao PSD na época. Eu estou chocado. Já tinha visto em parte, rapidamente, mas agora com o detalhe do agachamento, da algema, da proibição de levantar ou tomar um copo d'água, isso não se faz com ninguém, né? Absolutamente. Nem mesmo com aquele pior dos piores malfeitores, né? E eu vou ser bem direto, depois a Adriana pode continuar. Quem é que fez isso com o senhor? Nós temos as pessoas que decidem no sistema, e isso é muito grave e a população precisa entender como funciona. Muita gente pratica crimes e não é acusado. O sistema acusatório, o Ministério Público, não acusa, e se acusar, o Judiciário diz que não há elementos para receber a denúncia. Isso já aconteceu inúmeras vezes, e isso é muito grave. É quando o culpado deixa de ser responsabilizado pelos crimes que ele cometeu, mas há algum tempo vem acontecendo algo que é muito pior. É quando se faz a acusação de uma pessoa sabidamente inocente para afastá-lo do cenário político. É o seu caso. É o meu caso, e eu respondi. O senhor fez o bem, coordenou uma bancada, fez uma obra limpa, sem sujar as mãos, né? E daí esse é o pagamento? Foi o pagamento? Exatamente assim. Eu vou dizer para vocês como foram encadeados fatos, e vou me reservar neste momento não falar nomes. Não, eu entendo. Não é nem salutar. Dentro de um governo, se criou um factoide na Procuradoria-Geral do Estado. Uma casa de caboclo. O senhor me perdoe, mas a gente tem essa linguagem. Armaram uma casinha para o senhor. Isso. Cria-se um fato. 2 senadores vêm e fazem uma denúncia daqueles fatos que foram criados. Atuais ou daquela época? Daquela época. Ok. Embora um ainda continue atual. Não continue com essa conversa que eu vou ficar insistindo para o senhor dar o nome dele. Na sequência, eles indicam que um determinado membro do Ministério Público vai fazer a investigação. E aí, esse membro do Ministério Público começa a fabricar provas falsas. Exemplo de provas falsas: depoimento de 2 pessoas. Aqui eu estou com um enredo pronto para acusar alguém. Dessa criação que eu estou me referindo e que eu tenho as provas documentais, vieram 2 acusações formais. Na primeira, foram as acusações que eu me referi no Congresso Nacional. Eu fui acusado de 4 crimes, que na verdade não eram crimes. Primeiro, de inserção de dados falsos em 2 sistemas, REF e Sigepol. O que é sistema REF? Para a população é um crime absurdo, porque eles não sabem essas denominações que são internas da instituição. Sistema REF é Registro Eletrônico de Frequência. Cartão de ponto. Sistema Sigepol, Registro de Dados Policiais. Ah, tá. Em resumo,
A primeira, porque supostamente eu não estaria trabalhando. A minha atividade era fazer investigações. Investigações se faz onde estiver os indícios. Externamente. Externamente. Então, se eu não estava na sede, eu estava fora, eu não estava praticando um crime, eu estava trabalhando, mas Em missão. em missão. A segunda, porque o endereço meu estava na casa da minha mãe. Quando eu vim de São Paulo, cheguei em Macapá, morando no endereço da casa da minha mãe por um período, mudei de endereço, não atualizei nesse sistema. Então, inserção de dados falsos, segundo crime. Terceiro, visualização de dados sigilosos. Ora, se eu sou um policial e eu tenho que investigar os meus inquéritos, eles são sigilosos para os outros, para mim não. Mas eu fui acusado de ter visualizado os dados que eu precisava trabalhar. E a quarta foi porque eu cumpri o dever de policial previsto em lei de levar elementos de um crime praticado por pessoas com foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função e entreguei para o Procurador-Geral da República. Essas situações geraram aquela prisão arbitrária, uma transferência do Amapá para Brasília, e aí já começa a tortura. Eu resisti porque eu tinha um treinamento para isso. O senhor é um profissional, né? Mas como é que o senhor se virou numa cadeia comum, sendo um agente da lei visado? Inicialmente, eu fiquei separado em Brasília, no local onde ficam os policiais. Mas como eu não fazia o que eles queriam que eu mudasse a minha postura, mudasse os meus valores, e talvez aderisse à conduta deles, e eu não concordei, eles me colocaram na Papuda. Na Papuda, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro está na Papudinha. O que significa isso? É o local onde ficam os policiais, as autoridades que cometeram algum ato ilegal e foram alcançados pela lei. Não vamos entrar no mérito. Foram alcançados pela lei e ficam lá. Eles me colocaram na Papuda, junto com os presos da minha instituição. E a intenção era clara, homicídio. Tanto que eu sofri... doutor, o que o senhor está fazendo aqui? Né? O senhor deve ter enfrentado isso. Veja, eu trabalhei em São Paulo muito tempo. Eu prendi muita gente. Alguns deles estavam lá. Então, eu sofri 2 tentativas de homicídio. Dentro da Papuda. E não for... O senhor já escreveu um livro sobre isso? Eu tenho um livro escrito. E lá dentro, veja, aí eu sou cristão, sou evangélico. Praticante. Eu estou vivo por obra e graça de Deus. Porque... Por misericórdia divina. Misericórdia divina. Eu trabalhei em São Paulo e lá eu tinha 50 agentes. Desses 50, 30 eram do DEPEN, porque eu fazia a escolta das pessoas, que é um trabalho do DEPEN. Então, fazendo rodízio, a maioria dos agentes do DEPEN trabalharam comigo em São Paulo. E eles viram a situação e salvaram a minha vida. É só por isso que eu estou aqui contando a história. E, posteriormente, passado um período, eu fui liberado, enfrentei o processo e, ao final, o juiz declara, eu tenho uma declaração que poucos conseguiram. E aí eu tenho que novamente dar graças a Deus. O juiz diz assim: os fatos narrados na denúncia não constituem crimes. Ora, se os fatos não são crime, por que não viram isso lá no início, no momento em que declararam a minha prisão? Houve, sem dúvida, um conluio para lhe causar um dano irreparável. A intenção era assassinato. Eles queriam me eliminar. Não conseguiram. Mas eles sabiam que um dia o senhor viria aqui no debate digital, né? O senhor trabalhou a seu favor para que o senhor nos conhecesse, né, Adriana? E contasse a sua história. Pode parecer brincadeira, mas não cai uma folha da árvore se não for por autorização divina. Então, a vida tem dessas coisas, né? E há tempo para tudo, né? Chegou o tempo de muitas verdades virem à tona no Brasil
e no Amapá. E o senhor falando, eu posso dizer que é grave o que a gente acabou de ouvir, o que você está ouvindo também, e eu posso dizer que o senhor foi um preso político. A gente pensa que os presos políticos são do 8 de janeiro, ou Daniel Silveira ali em 2019, 2021, mas já havia presos políticos no Amapá e a sociedade não sabia disso. Isso é muito triste, estarrecedor, porque pontualmente pessoas já vinham sendo torturadas e a gente não sabia. E eu quero lhe perguntar hoje quais foram os efeitos dessa situação na sua vida, no seu psicológico, no emocional, familiar, que lhe causou, porque nós que estamos hoje vendo esses inocentes presos, a gente pensa nisso. A família, a saúde, o psicológico, saberem que eles não cometeram crime algum e estão encarcerados há quase 3 anos. Como diz na filmagem, o primeiro dano é na família. Na época, a minha filha, uma criança ainda, estava grávida, a menina ainda, e é a parte mais difícil, a que eu mais senti. Ela estava com 8 meses e os meus colegas de instituição deixaram ela em cárcere privado de 8 da manhã até 2 da tarde. Ela estava grávida de gêmeos e quase ela perde os filhos. Uma gestação de risco. E a minha ex-esposa, que não suportou a pressão que foi feita sobre ela. E talvez até naquele momento tenha acreditado, né, que houvesse algum problema. Ela não chegou a acreditar, mas ela sofreu muito, porque ela recebeu, né, todo esse impacto. E ela era, como eu, profissional da área jurídica. O que é muito difícil? O que é duro é você pensar assim: eu não estou acreditando que esta instituição que deveria perseguir criminosos tem um criminoso agindo dentro dela contra um cidadão de bem. Ela não suportou isso, ela nunca mais advogou na vida. Ela desistiu da carreira jurídica e ela teve vários problemas. Certo. Como o senhor também. Eu também tenho muitos problemas. Mas o senhor não se mostra um homem rancoroso, talvez baseado na fé que o senhor professa, porque o senhor volta para essa instituição, né, exemplar por sinal, super, da maior credibilidade, e não demonstra rancor. O senhor cumpre o seu papel, ao que se sabe, com toda a capacidade e amor pelo trabalho que faz. Essa instituição, ela é uma das instituições mais organizadas, estruturadas e cheia de... E garantidora, né? Cheia de homens e mulheres de bem. Pessoas que dão a vida... E garantidora da paz social no Brasil. Dão a vida por aquela instituição. Mas como todas as outras... Tem suas falhas. Tem as suas falhas. Não a instituição, mas pessoas que uma ou outra pessoa que por lá passa, assim como tem no judiciário, assim como tem no Ministério Público, nas igrejas, em todo local há homens e mulheres boas e mais. É como dizem, né? A igreja é santa, mas quem a faz é pecador, né? Isso. Então eu racionalizei e a minha fé em Deus, a minha esperança em Cristo, me fez buscar neste caminho nortear a minha vida. E isso me deu a força que alguns dos meus colegas que passaram, porque eu não sou o único, outros passaram por isso. Muitos, a grande maioria morreu, teve AVC, desistiu da vida. Ficou paraplégico. Adoeceu, enfim. Eu me sinto... Um herói, viu? O senhor é um herói da resistência. Eu me sinto abençoado. Acima de tudo. Né? Olha, esse tema merece um programa. Ficou até
meio, né, pesado aqui o clima, porque nós estamos vivenciando na prática o que é uma injustiça, de perto. Muito bem, você falou, você defende aquelas pessoas relacionadas ao episódio do 8 de janeiro. Não vamos aqui discutir o mérito, não nos cabe, mas você fala em defesa deles quando muitos apenas acusam. Então é muito importante ter coragem e ter lado, ter posição. Nós estamos na hora a hora da verdade está chegando, né? E estruturas carcomidas, estruturas corroídas vão cair, quer queira, quer não. Ninguém vai sustentar tudo que está se vendo a nível local, a nível regional, a nível nacional e global. Alguma coisa vai mudar e temos esperança que para melhor. É isso aí. Eu quero agradecer, né, ao doutor Marcos Reale por ter aberto o coração aqui, ter falado de coisas tão profundas, né, mas que precisam ser ditas para que a população entenda o nível de batalha que a gente enfrenta e possa se preparar cada vez mais para que eu vejo nisso que a vigilância em relação àquilo que é dito, àquilo que é divulgado, né, fulano fez isso, Beltrano isso, aí você olha, não presta, acabou. Não, pode ser que seja alguém que esteja sendo vítima verdadeiramente de uma perseguição por ter tido coragem de ser diferente. Então, a gente está vendo hoje com outras pessoas, com outros personagens, aquilo que o senhor viveu lá no passado. E lá no futuro pode acontecer de novo. Então, a sociedade ela precisa estar atenta a isso, né? A história da narrativa. O senhor foi preso, praticamente torturado, sofreu várias ameaças de morte enquanto preso, por conta de narrativas que se transformaram em factoides, que se transformaram em processo, que se transformaram em investigação, que se transformaram numa acusação, prisão, e que destruiu a sua vida em parte. Mas Deus, ele teve misericórdia e o Senhor está aqui para contar essa história. Bom, o tempo, né, ele é amigo e às vezes adversário da gente. Chegamos ao fim. Voltaremos a nos encontrar semanalmente. A Adriana é nossa colega, amiga, irmã de fé e figura permanente nesse espaço que, como você viu, visa abrir mais uma janela para discutirmos a nossa vida. Mas eu não vou deixar de fazer uma pergunta para o senhor, que eu tenho certeza que está aí no imaginário popular também das pessoas que nos viram. O senhor é candidato esse ano? Será candidato? Pré-candidato, né? Mas também pode não. nem falar candidato, tem todo um negócio aí. Tá bom então. Pronto. Eu posso dizer que toda eleição eu recebo convite. Nesta eleição, eu recebi convites de partidos, tanto para ser candidato ao governo do Estado, quanto para ser candidato ao Senado. Davi não foi convidado para a festa, hein? Virou rei. E a gente sempre analisa, na minha igreja também há uma vontade muito grande. Que o senhor seja candidato a governador. Pelo fato de... Está aí. Né? O Amapá está precisando de um xerife. O Amapá tem duas necessidades: um médico, um xerife e um psiquiatra em certos momentos. Né? Adriano. Nessa área, inclusive, foi muito rico o meu mandato. Foi muito rico. Ou o mandato que o povo me deu, fica melhor colocado. Eu coloquei a maior verba para a segurança pública que o Amapá já teve. Também como coordenador da bancada, nós colocamos 100 milhões de reais em 2017, se não estou enganado. Era muito dinheiro, hein? Hoje é muito, imagina. Que foi para reequipou e estruturou as polícias no Amapá. Mas eu interrompi o senhor. Vamos falar dessa pré-candidatura provável. O senhor vai aceitar esse desafio de alguma forma e para concorrer a algum dos cargos eletivos disponíveis na eleição nacional? Eu estou analisando, conversando com a família, conversando com os amigos e vendo também
se eu posso ser útil para a sociedade, Claro que porque pode. só tem sentido colocar uma candidatura na rua se nós pudermos realmente ser úteis, sermos úteis. E isso também a gente precisa escutar do povo. Se ele está disposto a mudar o que está aí, a construir algo novo, a reiniciar, porque o que está aí precisa ser resetado, precisa iniciar uma nova caminhada, e essa nova caminhada depende de pessoas determinadas e especialmente pessoas da população, o povo. O senhor fala de uma revolução democrática, de uma revolução de costume, de atitude. Então, eu e a Adriana já temos aqui um nome para a sua campanha de governador. Posso sugerir, Adriana? Pode. Independência para o povo do Amapá, porque é um povo maravilhoso, extraordinário, único no país, que vive uma lamentável dependência de oligarquias invisíveis. Eu diria que capitanias hereditárias que teimam em deixar o povo em segundo ou terceiro planos. Essa é a nossa visão, né, como cidadão, nada além. É só uma opinião, tá? Pelo amor de Deus, não vão arrumar para a minha cabeça. Nem para a Adriana, que ela é uma senhora sensível, né, Adriana? E o pessoal ficou pegando no pé dela aí e é complicado. Ainda bem que a amiga lá deu a frase. Né? Porque eu não sou feminista, eu acredito que a mulher tem uma sensibilidade a mais, né? Então, às vezes, o homem pode encarar essas coisas numa boa, né? Mas a mulher não, a mulher ela é sensível de fato e Deus criou assim. Então, a gente tem essa sensibilidade quando passa por algumas coisas, talvez não suportasse alguns tipos de coisa. Algumas é só a mulher que sustenta e suporta, mas tem outras que é o homem que está mais preparado para isso. Cada qual com a sua característica, né, da criação. Doutor, suas considerações finais e o convite renovado para novamente o senhor voltar a esse espaço que tem a direção do Ricardo Sampler, né, do nosso Púlpio, Pulpinho, olha que rapaz, que maravilha. Olha que jovem mais simpático, né, que é o nosso diretor aí de imagem. E digo uma coisa para você, se o Púlpio precisar de um clone, está aqui, né? Eu só não sei se ele é bom de operação de cirurgia plástica. Mas olha, vou te contar, o bigode é igualzinho. Sua despedida. Eu quero parabenizar vocês, Dantas e Adriana, por levar para a população as luzes do conhecimento. Quando a gente sai da caverna, quando a gente sai da escuridão e a gente começa a enxergar a realidade, nós damos o primeiro e o mais importante passo para mudar essa realidade que a gente vive. Então, parabéns a vocês por isso. Eu, como cidadão, como ser humano integrante, o amazônida integrante desse contexto, faço parte dele e quero ajudar a construir um espaço melhor para nós, para os nossos filhos e os nossos netos que vão ocupar esse espaço. A nossa passagem por aqui é rápida. Quando a gente percebe, já tem muito mais estrada para trás do que para percorrer muito na mais frente. Passado do que futuro. Exatamente. E as pessoas deveriam pensar nisso sempre, porque, inclusive aqueles que entendem que não tem um Criador, que não tem sentido nessa vida a não ser as coisas materiais, porque os valores nos dão, quando eles são plenamente atendidos dentro das nossas limitações, eles nos dão uma satisfação que nada material nos dá. Então, eu deixo essa mensagem para o nosso povo, gente que certamente vai meditar em tudo o que foi falado aqui hoje. Pois é, que sejamos aquela pessoa, o ser, né, que não começa com 0 idade e morre com 70, 80 anos. Que sejamos, além de seres cronológicos, né, com idade, com tempo, que sejamos seres históricos, né? Que cada qual deixe o seu legado, como o senhor
já construiu o legado, que é o Hospital Universitário, razão pela qual estamos aqui. Mês da Mulher não é para comemorar, né? Com tanto feminicídio, com tantos ataques às mulheres no Brasil e, consequentemente, pelo mundo, é melhor nós considerarmos que o dia 8 de março é, como nasceu, Dia Internacional de Luta da Mulher. Né? E essa data lembra um fato que não vem ao caso, né? Das trabalhadoras americanas queimadas vivas porque não aceitavam aquele mando cruel dos seus patrões. Então, nesse momento, fica a palavra final para essa mulher de valor, como todas as amapaenses e brasileiras o são, e uma homenagem também à sua esposa, o nome dela? Dona Carolina, que está aqui ao seu lado e sempre, onde quer que o senhor vá, contribuindo, né, para que o senhor possa exercer, né, o seu papel de cidadão da melhor forma possível, e tenho certeza que o senhor está fazendo isso. A palavra final da nossa jornalista, chefe, dona desse espaço, Adriana Garcia. Eu sou uma convidada, parceira, estou aqui para colaborar, para que tenha luz, haja luz, né, no entendimento das pessoas, que a gente possa educar politicamente você. Aqui a gente fala sobre ideias e não sobre pessoas, né, sobre possibilidades e não sobre você determinar como tem que ser. A gente precisa deixar quem nos assiste decidir aquilo que vai fazer, em quem vai votar, mas a gente precisa trabalhar esses temas, como a BR-156, como a questão do petróleo da margem equatorial, porque se a gente não trabalhar esses temas, as pessoas vão continuar cegas na hora que elas forem escolher os seus representantes. Então a gente quer trazer essa luz para que, a partir desse discernimento, você, dentro de todas as possibilidades que estarão aí à disposição do cidadão amapaense, você possa escolher aquelas pessoas que realmente vão colaborar com o Amapá e que não vão fazer você ficar sem uma assistência médica, uma assistência hospitalar, que foi o tema de hoje, né? Então, o seu voto tem tudo a ver com a sua saúde. Obrigado a todos, até a próxima. Até a próxima.